Fala aí, rapaziada do Isora Santos Debate, tudo certo? Eu tô começando a postar os vídeos aqui mais pra tarde, pra gente ter mais uma noção do que acontece no Santos com relação a movimentações, tá? Eu quero falar nesse caso especificamente do Luciano Vietto, né, do jogador que está sendo falado nas redes sociais, e do Luan Pérez, tá? Luan Pérez, a informação da rescisão de contrato dele muda muita coisa no Santos. Ele está em processo de rescindir contrato com o Fenerbahçe da Turquia. Só para vocês terem uma ideia, o Thomas Rincon chegou ao Santos no ano passado, ainda no período de inscrição do Campeonato Brasileiro, que vai até o dia 22 mais ou menos, mas fora do período da janela. Por quê? Porque ele estava sem contrato, livre no mercado. Foi isso que aconteceu. Então, né, confirmada a rescisão de contrato do Luan Pérez, o Santos tem uma batalha longa pela frente. E eu vou te explicar tudinho que eu tive de informação com relação a esse interesse, que é uma movimentação muito importante, muito interessante, tá? Já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like neste conteúdo, se inscreve se não é inscrito e ativa, como eu disse, as notificações, que é muito importante. Quero teu comentário aqui embaixo, comentário, tá? Luan Pérez serviria? Deixa eu colocar uma ordem cronológica aqui. O Luan Pérez deixou o Santos, foi para o Olympique de Marselha da França, junto com o Sampaoli, lembram-se? E ele foi para lá porque o Sampaoli gostava dele, ele é um zagueiro canhoto que atua também como lateral pela esquerda, né? Foi para lá, foi muito bem no Olympique de Marselha com o Sampaoli, conquistaram uma vaga para a Liga dos Campeões, e aí o Sampaoli saiu do Olympique de Marselha e o Luan Pérez foi negociado com o Fenerbahçe da Turquia. Lá na Turquia o Luan Pérez não teve uma boa passagem, gente, é só vocês darem uma checada. Não pela condição técnica dele, ele tem 30 anos, mas pela sequência de lesões importantes que ele teve, que o tirou dos gramados por muitas partidas, né? E aí o Luan Pérez, ele tem, olha só, ele tem uma proposta oficial do Vasco da Gama, ele tem o interesse do Grupo City, do Bahia, do Rogério Ceni, e ele, segundo o Ekron, que é um jornalista lá da Turquia, diz que que ouviria o Santos, por respeito ao Santos, o Santos que trouxe ele de fora do país. O Luan Pérez não era conhecido, veio para o Santos, se destacou, aí teve a oportunidade de voltar a jogar no futebol francês e tal, né? Que ele estava em processo de rescisão, e eu recebi até uma informação de um inscrito aqui, que o Ekron, que acompanha o Ekron lá na Turquia, esse jornalista, foi via Twitter que ele falou, que o Luan Pérez estava assinando a rescisão de contrato entre hoje e amanhã, né? E que estaria disposto a vir para o Brasil já neste fim de semana. Obviamente que equipes correm contra o tempo, mas ele é um jogador livre, né? Então é um jogador que facilita uma negociação. Eu digo a contratação fora do período da janela. A janela vai até a primeira quinzena de dezembro, depois você tem mais uns 5, 7 dias, né, para contratar jogadores que estão livres no mercado. Porque aí terminam. Você tem para contratar jogadores que estão livres no mercado até o fim das inscrições do Campeonato Brasileiro, que, se eu não me engano, são dia 22 de setembro, terminam dia 22 de setembro, tá? É um cenário diferente, porque o Santos, quando tem contrato, tem multa, eu não vou pagar a multa. Não vou pagar a multa. Não tem contrato, não tem multa, ele quer conversar com o Santos vai ouvi-lo. O Santos vai ouvi-lo. Obviamente que a gente sabe que o João Basso tem proposta do futebol português, do futebol espanhol para sair. Ele foi aproveitado poucas vezes, ele é reserva, é o primeiro substituto do Jair ou do Gil na zaga titular do Santos, e que com o Luan Pérez seria diferente. Obviamente que o Luan Pérez teria que passar por exames médicos, todo aquele protocolo para assinar contrato, mas primeiro chegar a um acordo salarial. E lembrando que o Santos hoje, ele fica atrás das demais equipes, porque o Santos disputa a Série B de Campeonato Brasileiro. Vasco e Bahia principalmente, mais na parte de cima, né, Copa do Brasil e tudo mais, o Bahia disputa
O Bahia tem o grupo City por trás, é uma SAF. O Vasco deixou de ser SAF, tá na mão do Pedrinho, mas é um time que tá embalado e que quer contratações. Então tem o interesse do Luan Pérez, no Luan Pérez, o Bahia tem interesse no Luan Pérez. Nessa escadinha, se o Luan Pérez colocar o Santos à frente, cara, aí vai depender muito da negociação financeira, tá? Financeira. Eu, ainda essa semana, na segunda-feira, eu publiquei um vídeo aqui explicando, tá? Que se tivesse que pagar a multa, esqueçam o Luan Pérez. O Santos não tinha nem procurado. A partir do momento que houve o contato com o Santos, tá? Houve o contato, pelo que eu fiquei sabendo, do staff do Luan Pérez com o Santos falando, ó, ele vai rescindir o contrato, então ele chega de graça só para os salários. O Santos mudou a postura com relação ao Luan Pérez e começa a enxergar com bons olhos algumas propostas que chegam pelo João Basso, tá? Não são propostas estrondosas, tem até proposta de empréstimo de uma temporada. O Santos pode colocar ali o valor fixado ou obrigação de compra se cumprir metas, como é muito comum que os clubes europeus façam isso. Surgiu também a informação aí do Jair, né, que o Porto teria oferecido 15 milhões de euros, que aí já dá mais de 90 milhões de reais, muito diferente dos 15 milhões de dólares que o Botafogo ofereceu, tal, né, e que a proposta ainda não chegou, que o Porto estaria disposto a oferecer, né, mas o presidente chegou nas redes sociais e disse que só saem jogadores por multa. E a multa do Jair é de 70 milhões de euros, né? Mas, obviamente, que você tem que observar o mercado. Acredito mais numa saída do João Basso para a chegada do Luan Pérez, tá? E não só na chegada do Luan Pérez. Ele pode até chegar como oportunidade de mercado e o Santos não perder nenhum outro zagueiro, tá? Mas acredito que aí nesse meio tempo o João Basso prefira estudar propostas e jogar em outro canto. Porque no Santos ele vai ser reserva, chegando o Luan Pérez, ele vai ser a segunda opção imediata para a zaga. A primeira seria o Luan Pérez, ou então até o Jair perderia, se passaria, ou o Gil numa sequência que não pode engatar. Enfim, porque ele joga pela esquerda, onde joga o Gil, mais pela esquerda, e o Jair mais pela direita. Se bem que eles trocam direto. Então, muda um pouquinho o cenário com relação a isso. Tudo vai depender de quem? Do Santos Futebol Clube, né? E do que o Luan Pérez vai pagar, vai pedir de grana. Será que ele tem a consciência de que hoje o Santos tem um teto salarial, embora Patrick tenha estourado esse teto, enfim, o Wendel não, o Wendel chegou dentro do teto, o Birassi dentro do teto. Será que ele tem essa consciência? Será que ele toparia? Que ele faria uns salários com gatilhos para aumento como é o do Patrick, por exemplo, chegar em 2025, todo mundo que reduziu o salário, se o Santos estiver na primeira divisão, passa a ganhar tudo aquilo que ganhava originalmente, do contrato original, né? Eles aceitaram por esse período. Será que o Luan Pérez aceitaria isso também? Então depende de uma negociação. E cara, é assim, sempre fique com o pé atrás, tá? Porque quando o Santos compete por jogador com equipes de primeira divisão, o Santos perdeu o Hugo Souza para o Corinthians e o Corinthians está nessa draga que tá. Mas perdeu porque ele preferiu um time de primeira divisão, não de segunda divisão. Não é todo mundo que quer jogar pelo Santos. Ah, mas é o Luan Pérez, ela tem identificação com o Santos. Ele é um profissional da bola. Lembrem-se sempre disso. Um profissional da bola vai onde há condições melhores de trabalho e financeiras. Tem um staff por trás dele, um empresário, né? O empresário não vai deixar de ganhar menos, podendo ganhar mais. O próprio Luan Pérez, acredito que a prioridade para o Santos é para ouvir, para ver se ele chega com um status maior, né? Mas não é o Luan Pérez que saiu daqui que vai chegar de volta. É um outro Luan Pérez totalmente diferente se chegar. Ainda tem essa concorrência. Eu acho que o Santos, apesar de ter a preferência do jogador, sai atrás em termos de negociação, porque não dá para competir com o Grupo City, por exemplo, não dá para competir com o Vasco da Gama, que estão na primeira divisão, né? E com principalmente o Bahia, com um projeto já de Libertadores, com um projeto na crescente, com um time muito bem treinado pelo Rogério Ceni e que está precisando de zagueiro. Enfim, vamos aguardar e acompanhar. Ah, Fará, então você está querendo dizer que o Santos não vai contratar? Não, não é isso. O Santos teve o interesse a partir do momento que ele foi contactado pelo staff do Luan Pérez, e aí foi avisado de que ele rescindiria o contrato, que ele chegaria somente pelos salários. Obviamente, comissão, luvas, tem tudo isso englobado, né?
num contrato de repente de 2, 3 anos, até os 33 anos, tal. A gente ia aguardar. A janela tá aberta, cara. O presidente falou, tipo, vamos fechar com o Renan, que foi anunciado, e o Nihie, que vai ser anunciado capaz que no fim de semana ou no começo da semana. O Luan Pérez livre no mercado é uma oportunidade, né? Uma movimentação interessante, muito interessante, mas eu tenho a consciência que o Luan Pérez que chega não é o Luan Pérez que foi, né? E o torcedor precisa ter essa consciência, né? Ele vem uma série de lesões e tal. Eu torço para que aconteça, porque eu quero o bem do Santos. Quanto mais qualidade, né, em cada setor, melhor, muito melhor, tá? Então a situação é essa. E eu prometi sobre o Vieto, cara. Eu tô falando do fundo do meu coração, sinceramente. Eu conversei com um, com dois, com três. Eu respeito os companheiros que dizem, pô, fiz proposta, isso, aquilo, tal. O que me falaram, inclusive da imprensa da Argentina, o Twitter para mim serve para isso. Que ali é um lugar meio que, né? Mas serve para conversar com os caras de lá, tal. E aí, como é? É que ele tem preferência pelo Racing. O Luciano Vieto tem preferência pelo Racing. E o perfil do Luciano Vieto encaixaria mais no Racing, que sempre disputa, da Argentina, que sempre disputa competições mais acima, continentais e tal. Tá? Eu, sinceramente, não tenho absolutamente nada de informação. E olha que eu corri pelo Luciano Vieto, que também tem 30 anos, jogador experiente pra caramba. Belíssimo jogador. Se viesse, nossa, eu iria buscar no aeroporto. Na atual fase, sem um 10, esse cara seria o 10. Mas eu não estou acreditando. O Luan Pérez é uma situação diferente. Olha como mudou. Tá livre no mercado. Se ficar livre no mercado, é outra coisa. Você não tem que desembolsar nada, né? Além do que o Vieto também né, não ganharia menos de meia milha para jogar no Santos, mesmo na Série B, né? E o projeto dele não é segunda divisão, são coisas maiores, porque ele vem de centros muito maiores, tá bom? Não tenho nada sobre o Vieto para passar para vocês, estou sendo muito sincero. Aqueles que têm que sustentem. Eu digo que não tenho nada porque eu chequei e me falaram, não. Teve uma das fontes, que eu não vou só em uma, que falou assim, cara, não tem a menor possibilidade. Já viu quanto ele ganhava lá? Me fala você, não vou falar. Mas acredite, passa longe do que a gente pode pagar aqui. Enfim, né? Aí diante disso eu perguntei, mas vocês consultaram? Não, cara. Formação no futebol roda. Não tenho nada para acrescentar sobre o Luciano Vieto. Infelizmente, sei que o torcedor pode se frustrar, mas é isso. Tá bom? A gente volta no próximo conteúdo se tiver novidade. Valeu, tchau.